Olá, filhotes, estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre Filosofia da Crise, essa obra do Mário Ferreira dos Santos, da editora Realizações, da coleção Logos. O volume 1 dessa coleção dele, né? Ora, se a filosofia delineia o conteúdo e o modo de pensar do iluminismo, o filósofo é seu sujeito, ou mais precisamente, o papel ao qual se atribui a tarefa de construir um novo conhecimento coletivo e questionar o antigo. E também o papel cuja institucionalização acompanhou passo a passo a adoção de funções socialmente fundadoras do novo conhecimento, segundo Hans Ulrich Gumbreth. A máquina enciclopédica de Lúlio, a linguagem analítica de Wilkins, a biblioteca exaustiva de Leibniz ilustram cada à sua maneira o desejo exasperado de capturar, por uma acumulação sem lacuna, ou por uma arte combinatória sem resto, todos os possíveis do real. Mas a decepção acompanha sempre esse sonho de universal, segundo Roger Chartier. A obra Filosofia da Crise, publicada em 1956 como volume 7 de sua Enciclopédia de Ciências Filosóficas e Sociais, ocupa um lugar de destaque na vasta produção do filósofo brasileiro Mário Ferreira dos Santos. Esse destaque deve-se ao fato dessa obra se situar em um lugar intermediário de sua trajetória intelectual, segundo Rodrigo Petroni. O Mário Ferreira dos Santos ele nasceu em 1907 em Tietê, na cidade de Tietê, no Rio de Tietê, na poluição lá, no estado de São Paulo. Não sei se nessa época era proibido Tietê, mas atualmente é horroroso a situação lá. E viveu até 1968, pouco, 60 anos, 61 anos de idade. Mas passou a sua infância e adolescência em Pelotas. Rio Grande do Sul. Ele licenciou-se em Direito e em Ciências Sociais pela Universidade de Porto Alegre. Mudou-se para São Paulo, onde fundou duas editoras para a publicação e divulgação de suas obras, a Editora Logos e a Editora Matese. À frente dessas editoras, imaginou diversas formas criativas de difundir suas obras. Escritor e pensador extraordinariamente fecundo, publicou em menos de 15 anos a coleção Enciclopédia de Ciências Filosóficas e Sociais, que abrange 45 volumes, incluindo obras de caráter teórico e títulos de caráter histórico-crítico. Em 1957 publicou Filosofia Concreta, livro que apresentou seu modo de filosofar. Para Mário Ferreira dos Santos, a filosofia possui genuíno valor epistemológico, seja na investigação e na sistematização, seja na análise e na síntese de temas expositivos e polêmicos. Em 1959, a edição de Métodos Lógicos e Dialéticos expôs uma nova metodologia para guiar com segurança o estudioso no campo do saber. A década de 1960 foi o período em que suas obras tiveram maior difusão em todo o território nacional. Depois caíram no esquecimento, sendo resgatadas mais recentemente por Olavo de Carvalho. Os textos críticos aqui reunidos dão conta da complexidade de seu pensamento. Rodrigo Petroni apresenta uma síntese aguda de filosofia da crise, compreendendo o exame filosófico da crise no âmbito do conjunto da obra de Mário Ferreira dos Santos. Seu ensaio tem a função de oferecer uma primeira abordagem do livro. Os ensaios de Hans Ulrich Gumbreth e Roger Chartier esclarecem a dimensão da figura intelectual do autor de Filosofia e Cosmovisão. Hans Ulrich Gumbreth realiza em seu artigo uma arqueologia do filósofo, resgatando sua emergência no século XVIII e seus desdobramentos no século seguinte. O destaque concedido à aventura editorial da enciclopédia permite ao leitor brasileiro compreender a exata dimensão da Enciclopédia de Ciências Filosóficas e Sociais. A enciclopédia que ele está se referindo aqui é a enciclopédia primeira, a dos enciclopedistas no contexto do iluminismo. Depois a enciclopédia do Mário Ferreira dos Santos. Os dois textos de Roger Chartier, uma entrevista e um ensaio, aprofundam o princípio enciclopédico indispensável para renovar a leitura de Mário Ferreira dos Santos. O historiador francês projeta a noção de enciclopédia na história, acompanhando suas metamorfoses e constantes atualizações em contextos diversos e com propósitos singulares. Poucas atualizações tiveram a ambição da iniciativa de Mário Ferreira dos Santos. Filosofia da Crise é um livro incontornável para entender os desafios e os dilemas do mundo contemporâneo. Vamos na nota do editor. E nós é a crise, né? Crise que está sempre aí, seja crise moral, seja crise econômica, seja crise política, ela está sempre na ordem do dia por conta de nossa finitude, segundo o Mário Ferreira dos Santos. Esta reedição de Filosofia da Crise marca uma nova fase na publicação das obras de Mário Ferreira dos Santos, agora sob a coordenação de João César de Castro Rocha. A partir deste título, as edições contarão com novidades relevantes. De um lado, um aparato crítico inédito composto por índices analítico e ionomástico, além de fortuna crítica especialmente organizada para os títulos do autor de Teoria do Conhecimento,
Neste livro, ensaios de Hans Ulrich Grunberg, Roger Chartier, Rodrigo Petroni e João César de Castro Rocha tanto discutem aspectos gerais do tipo de produção intelectual definidora dos esforços de Mário Ferreira dos Santos, quanto apresentam reflexões diretamente relacionadas à relevante contribuição do filósofo brasileiro. De outro lado, imagens e documentos relativos à obra de Mário Ferreira dos Santos serão sistematicamente publicados nas novas edições. Trata-se de iniciativa pioneira, cujo propósito final será a organização dos arquivos Mário Ferreira dos Santos. Assim, a Realizações cumpre sua maior ambição, colaborar para o desenvolvimento de pesquisas em torno da obra de um dos nomes mais importantes da cultura brasileira, segundo Edson Manuel de Oliveira Filho. Para nós é a crise. A perplexidade do homem moderno se manifesta na teimosia de sua pergunta sobre a crise. E como tentar responder a uma pergunta tão exigente sem previamente sabermos o que entendemos por crise? Esta bela palavra, de origem grega, crise, significa separação, abismo e também juízo, decisão. Não é difícil compreender o processo semântico deste termo, que hoje assinala o mais espantoso de todos os termos que desafiam a argúcia humana. Quem tem uma visão do mundo presa apenas ao devir, ao quaternário, como chamavam os antigos filósofos, não poderá deixar de reconhecer que todo existir é um separar-se, bem como todas as combinações ônticas do existir finito são sempre seletivos. Desde o exemplo de isolar-se dos gases chamados nobres no conjunto das nossas coordenadas até a constante seleção de todos os elementos que escolhem, preferem esta ou aquela combinação a outra, toda atividade do existir é seletiva. Se todas as combinações são possíveis, nem todas são prováveis, e muito menos se atualizam. Há, assim, em todo o existir, um separar-se, uma crise, um abismo. Esse aspecto que podemos ver no mundo existir é patente também na função intelectiva. Não inteligir uma palavra formada de interlec, que velho radical, que significa captar, e inteligir, captar entre intelectualidade, portanto, é a funcionalidade do nosso espírito que escolhe entre muitas notas apenas algumas. Se aceitarmos que intelecto venha de intus e lec, como propõe Tomás de Aquino, teríamos um captar dentro, mas um captar que será sempre seletivo, porque preferirá isto ou aquilo. Ainda estamos em crises, e o grego chamava assim o juízo, e também a decisão. Chamava assim o juízo e também a decisão, porque quem decide escolhe entre e separa. Só um pouquinho aí dessa obra. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dê um like, não curtiu, dá um dislike. Se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seus comentários, dizendo que você tem achado os vídeos, sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. E colabore com o nosso canal, compartilhe esse vídeo, ajude a chegar ao maior número de pessoas possíveis. Eu quero agradecer aos 368 inscritos no nosso canal, agradecer também aqueles que hora ou outra, por conta de um conteúdo ou outro, passam por aqui, deixando sua visualização, seu like, seu dislike, seu comentário, e aqueles que compartilham os nossos vídeos, compartilham o nosso canal, seja aqui nessa plataforma no YouTube e em outras redes sociais. No mais, é isso aí. Hasta la vista, amigos, e até a próxima.